querido irmão, querida irmã, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã maravilhosa que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez. Por isso, vamos nos alegrar nele. Que você se alegre e seja feliz neste dia em nome de Jesus. Eu me chamo Mateus Soares, sou aqui da Igreja Videira em Células e em parceria com a emissora Rede Super Canal 25.1, estamos apresentando este programa Graça que Transforma, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 7 da manhã. Você é muito bem-vindo, você e a sua família, a todos os telespectadores também que nos assistem pelo YouTube. Quero dizer para você que você é uma grande bênção. Você é uma grande bênção. Você que é das redondezas aqui da cidade de Cacoal, seja muito bem-vindo a mais um programa Graça que Transforma. Gostaria de mandar um abraço, um grande abraço para o meu amigo Miguel Pereira, é o nosso presidente aqui da emissora Rede Super, e também o nosso diretor-geral, Clóvis Firme. Um grande abraço, meu irmão, e obrigado pelo espaço liberado aqui na emissora para esse programa maravilhoso que tem alcançado muitas famílias, todos os dias ao amanhecer, com uma palavra fresca, um maná diário, que é a própria palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, como eu estou dizendo a todo o programa, dia 28 de junho está próximo, está chegando. Aperte seus cintos que vamos decolar para esse evento maravilhoso que vai acontecer lá no Cascata Fest Club. Se você não sabe onde é, eu vou deixar aqui o QR Code do nosso WhatsApp para que nós possamos mandar para você a localização do nosso evento. E também por esse QR Code você pode mandar uma mensagem e já realizar a sua inscrição. Gostaria de passar agora para você a nossa arte oficial do Impacto, Um Dia com Deus. Quer ter sua vida transformada? Então chegou a hora de você ter um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. É um dia destinado para você ter orações respondidas, você estar exposto à palavra, ouvir ministrações, orações específicas. E eu quero dizer, sua vida jamais será a mesma. Dia 28 de junho, às 7h30 da manhã, aqui em Cacoal, mais preciso lá no Cascata Fest Club. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e seja direcionado para o nosso WhatsApp. Querido, quero dizer para você, você é uma grande bênção. Você não pode ficar de fora desse evento que vai acontecer aqui em Cacoal. Glória a Deus. E eu gostaria de passar também agora, irmãos, um vídeo de testemunhos de pessoas que tiveram sua vida impactada pelo Senhor Jesus. O encontro com Deus para mim mudou a minha vida para a eternidade. Eu tive a revelação, o quanto Jesus me perdoou, e assim eu também pude perdoar. O encontro com Deus para mim foi um divisor de águas, aonde eu tive uma outra visão a respeito de Deus, onde eu fui curado, onde eu fui transformado e aonde eu fui edificado pela palavra de Deus. Minha vida foi totalmente transformada, casamento restaurado, família restaurada. E através do encontro com Deus eu entendi meu chamado e hoje eu vivo a abundância do Senhor. Tudo começou no encontro com Deus. Lá no encontro com Deus eu descobri que eu chorava. Lá no encontro com Deus minha vida começou a fazer sentido. Então o encontro com Deus para mim foi um divisor de água. Minha vida começou a partir do encontro com Deus. O encontro com Deus foi algo poderoso na minha vida. Foi um divisor de águas. Um lugar onde eu cheguei cego e saí de lá vendo a verdade que o Senhor mostrou. Ele abriu meus olhos naquele lugar. O encontro com Deus foi um marco na minha história. A partir do meu encontro com Deus, eu nunca mais fui a mesma e a minha vida foi completamente transformada e da minha família também. O encontro ele transformou minha vida por completo. Cheguei de uma maneira, sem revelação de que eu era amado, sem revelação de que eu era filho de Deus. E eu saí completamente transformado, sabendo quem eu sou nele. E completamente restituído, minhas emoções foram curadas, meu coração foi restaurado. E tudo na minha vida passou a ser diferente. Eu passei a me amar, passei a amar as pessoas à minha volta e passei a amar o Senhor, porque eu entendi que eu fui amado por Ele. No encontro com Deus eu tive revelação do quanto eu sou amado. Lá eu tive revelação também que o Senhor tinha muitos sonhos para minha vida. Aleluia! Então, fica aí o nosso convite.
para esse impacto, um dia com Deus, sua vida ela jamais vai ser a mesma. Quero dizer para você que certamente algo poderoso da parte de Deus vai acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós começamos ontem uma série de palavras que vai durar 3 dias. O tema da palavra é impacto. Ainda há esperança. Esse é o nosso a segunda parte dessa palavra. Quero dizer que vai ser uma grande bênção esse tempo de palavra, esse tempo de renovo da parte de Deus. É algo que Deus vai liberar sobre nós, uma unção fresca, maná, esse alimento, esse suprimento, que somente Deus pode nos dar. Amém? Então, impacto, ainda há esperança, A palavra é a esperança que não morre na tempestade. Então, existe uma esperança que não morre em meio à tempestade. O nosso texto base está lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Então, uma das maiores dificuldades da vida cristã é continuar acreditando quando as circunstâncias parecem dizer ao contrário. Então essa é uma das dificuldades, uma das maiores dificuldades. É fácil ter esperança quando tudo vai bem, quando está tudo mil maravilhas. É fácil você ter esperança dessa forma. É fácil confiar quando as portas estão abertas. Não é fácil você cantar quando as notícias são boas. Mas o verdadeiro teste da fé acontece quando o vento sopra forte. Quando a tempestade chega, quando as respostas não aparecem, quando parece que Deus está em silêncio. Os discípulos estavam vivendo exatamente isso aqui nesse texto de Marcos. Eles obedeceram a Jesus, entraram no barco porque Jesus mandou. Mas no meio do caminho, uma grande tempestade surgiu. Isso nos ensina uma verdade muito importante. Estar na vontade de Deus não significa ausências de tempestades. Não quer dizer, querido, então, que só pelo fato de você estar de fato na vontade de Deus, não significa que você não vai passar por algumas tempestades. Significa que Jesus estará com você em todas elas, durante todas elas. Então, eu gostaria de compartilhar com você 3 pontos. 3 pontos, aqui desse impacto ainda a esperança. Hoje nós estamos na parte 2, a esperança que morre, a esperança que não morre na tempestade. Então, o primeiro ponto as tempestades fazem parte da jornada. Então, você precisa entender que a tempestade ela faz parte da jornada, meu irmão. Lá em Marcos, capítulo 4, no versículo 37, olha o que a palavra de Deus diz. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se. Então, querido, começou a chover muito, um vento muito forte, uma chuva muito forte, que as águas já estavam entrando dentro do barco. Então aqui, os discípulos estavam obedecendo, mas assim enfrentaram uma tempestade. Mesmo assim, mesmo obedecendo, mesmo estando ali diante do Senhor, sendo pessoas obedientes ao Senhor, eles enfrentaram uma tempestade. Muitas pessoas acreditam que por servirem a Deus, nunca vão enfrentar dificuldades. Mas a Bíblia ela nunca prometeu ausência de lutas. Nunca. E se você for parar para analisar, muitos homens de Deus passaram por grandes lutas mesmo, grandes testes, grandes provações. Então eu quero dizer para você, não é porque você está inserido na vida de Deus, na vida da igreja, que você não vai passar por essas, talvez, circunstâncias, Mas a Bíblia, ela nunca prometeu ausência de lutas. Jesus prometeu sua presença em meio às lutas. Todos passam por tempestades. Então, há vários tipos de tempestades. Há tempestades financeiras,
há tempestades familiares, né? Há tempestades nas suas emoções, emocionais, há tempestades espirituais. Então o problema não é enfrentar uma tempestade de fato. O problema é permitir que ela roube nossa esperança. Então essa tempestade, ela não pode roubar a sua expectativa. Ela não pode roubar a sua esperança. Querido, ainda há esperança. Ainda há esperança. José enfrentou uma tempestade, mas qual foi a tempestade que José enfrentou? Foi a de rejeição. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido, né? Davi enfrentou a tempestade de qual? De perseguição, ele foi perseguido. Daniel enfrentou tempestades da cova dos leões. Mas nenhum desses homens de Deus foi abandonado por Deus. Eles não foram abandonados, né? Porque as tempestades, elas não podem fazer parte do processo. Na verdade, querido, desculpa, porque as tempestades podem fazer parte do processo, mas nunca terão a palavra final sobre aqueles que pertencem ao Senhor. Você aí pertence ao Senhor? Então essa tempestade, ela não pode falar a palavra final a seu respeito. Ela não pode dar o cheque final, o cheque mate, ela não pode, porque você pertence a Deus. Então esse ponto as tempestades fazem parte da jornada. Não quer dizer que por você estar inserido, você não vai enfrentar algumas tempestades. Mas eu quero dizer para você, o ponto principal desse ponto é que você sim vai passar por algumas tempestades, porém, você tem aquele que é o autor e consumador da fé. Ele vai te guardar, ele vai te proteger. Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele vai prover em meio à tempestade. Ele vai fazer com que você passe por essa tempestade sem ser afetado, porque você está inserido nele. Aleluia! Isso é uma grande bênção. Glória a Deus. Ponto 2. Jesus está no barco, mesmo quando parece estar em silêncio. Talvez você não está ouvindo Jesus falar com você, mas Jesus, ele está no barco. Olha o que fala o versículo 38. Marcos 4:38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Talvez essa seja a parte mais difícil dessa história. A tempestade estava acontecendo ali, de fato. As ondas estavam entrando dentro do barco. Imagine só, você num barco no meio de um oceano, uma mega super tempestade, um vento muito forte, raios. Imagine o medo, o pavor, o desespero. E Jesus em silêncio. Eles não aguentaram, eles foram lá. Ei, mestre, não te importa que pereçamos? Então, os discípulos aqui estavam desesperados. Imagine, né, com tudo o que estava acontecendo. E o que o Senhor Jesus estava fazendo? Ele estava dormindo, irmãos. Quantas vezes nos sentimos assim? Oramos, esperamos, clamamos e parece que Deus está em silêncio. Oh, Senhor, me responde. Eis que te digo e digo de mim mesmo que estou aqui, estou orando. Ai, querido, às vezes parece que Deus está em silêncio, mas o silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. Jesus estava no barco. Ele não tinha ido embora, ele não tinha abandonado os discípulos. Ele apenas estava preparando-os para conhecer uma dimensão maior de fé. Às vezes, esse silêncio que você está passando é para te preparar para uma dimensão maior de fé. Sabe por quê? Porque ainda há esperança. Ainda há esperança. Que você seja impactado com essa frase, que ainda há esperança. Glória a Deus. José passou anos sem entender o que Deus estava fazendo na vida dele, né? Foi vendido, ele tinha um sonho, teve um sonho que ia acontecer aquilo, outro,
E depois de anos, ele foi posto como governador do Egito. Abraão esperou décadas pela promessa. Deus deu a promessa para Abraão: de ti farei uma grande nação. Ele foi o pai da fé, mas esperou décadas para a promessa. Essa era a tempestade na vida dele. Ana chorou durante anos antes de gerar o profeta Samuel. Mas Deus, queridos, nunca perde o controle. Deus nunca perdeu o controle. Quando Deus parece estar em silêncio, Ele continua trabalhando. É aí que você precisa confiar nele. É aí que você precisa declarar com a sua boca, com o seu coração, com a sua força, com a sua maior força: eu confio em Deus. Porque ainda que pareça estar em silêncio, eu creio que ainda há esperança. Ainda há esperança, meu irmão. Ainda há esperança na sua vida, meu irmão. Seja impactado em nome de Jesus. Quando não conseguimos ver sua mão, ainda podemos confiar no seu coração. Ainda há esperança. Então, Jesus está no barco mesmo quando parece estar em silêncio. 3, o ponto 3. Jesus tem poder sobre aquilo que nos assusta. O que tem assustado você, querido? É uma notícia ruim? O que tem assustado você? Quero dizer para você, Jesus, ele tem poder sobre isso. Sobre tudo aquilo que te assusta. Jesus, ele tem o poder. Então, lá no versículo 39, olha o que Jesus disse. Então, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aleluia! Aleluia! Então, o vento, o mar, que estavam ali afetando, afligindo os discípulos de Jesus, foi acalmado apenas pela palavra diferida da boca de um homem chamado Jesus Cristo. Sabe, querido? É por isso que nós precisamos falar. É por isso que aqui na célula, aqui com os irmãos da igreja, eu sempre costumo dizer e incentivar eles a falar. Eles, vocês, nós, todos nós precisamos falar. Falar que Jesus é bom. Falar. Você precisa falar. Deus poderoso. Eu creio que ainda há esperança. Eu creio que ainda há esperança. Então, aquilo que era impossível para os discípulos era simples para Jesus. O que causava medo aos homens estava debaixo da autoridade do Senhor. Aquilo que estava oprimindo aqueles homens, estava causando medo, estava deixando aqueles homens de Deus, homens valentes, estavam desesperados, porque estavam com medo. Mas Jesus foi lá e com a sua autoridade e fez com que aquele vento se acalmasse. Uma única palavra de Jesus foi suficiente para mudar aquele cenário por completo. A tempestade, ela não saiu porque os discípulos eram fortes. Não, a tempestade saiu porque Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. E é importante nós lembrarmos disso, querido. Jesus, ele é poderoso na nossa vida. Nossa esperança não está baseada na nossa capacidade. Nossa esperança está baseada em Cristo. É em Cristo que é a nossa esperança. A nossa esperança está baseada em quem Cristo é. Quem Cristo é na sua vida, querido? Na minha vida, Cristo é Salvador, Cristo é amor, Cristo é Pai, Cristo é restauração, Cristo é restituição, multiplicação. Cristo é tudo isso. Cristo é a graça, Cristo é o Cordeiro que se fez pecado em meu lugar. Cristo é aquele que levou sobre ele na cruz do Calvário todas as enfermidades, toda a condenação, toda a culpa, toda a mentira. Esse é o Cristo Jesus que nos dá esperança de coisas boas. Esperança de que coisas boas vão acontecer. Esse é o Senhor Jesus, irmão. Esse é o Senhor Jesus. Ele continua sendo o Deus que cura, o Deus que restaura, eu acabei de dizer, o Deus que abre portas, que faz milagres, o Deus que transforma situações impossíveis. Aquilo que está causando medo em você, hoje continua debaixo da autoridade de Jesus. Quero dizer que todo esse medo sai agora. Eu repreendo esse medo na sua vida. Eu declaro, sai agora. Em o nome de Jesus, nada está fora do seu controle. No caso aqui, nada está fora do controle de Jesus.
Nada é grande demais para Ele, irmãos. Nada pode impedir o seu agir. Aleluia. Esse foi o ponto 3. Então, o ponto 1 dessa palavra de hoje, ainda há esperança, a esperança que não morre na tempestade. Ponto 1 é: as tempestades fazem parte da jornada. Ponto 2, Jesus está no barco, mesmo quando parece estar em silêncio. Ponto 3, Jesus tem poder sobre aquilo que nos assusta. O que tem assustado você, meu irmão? O que é que tem assustado você? Quero dizer, nada do que tem te assustado é maior do que o poder de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia, aleluia, irmãos. Glória a Deus, que você seja edificado com essa palavra. Oh, Deus, que nós não estejamos aqui nesse programa todos os dias pela manhã, trazendo uma palavra para que os irmãos não sejam edificados. Oh, Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que esses irmãos eles tenham revelação, Pai, revelação de que existe uma pessoa que quer transformar toda a realidade que eles vivem hoje. Essa pessoa é Jesus. Oh, Pai, nós te desejamos. Nós desejamos o Senhor, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Nós desejamos o Senhor. Oh, aumenta a nossa expectativa da esperança. Aumenta, Pai. Aumenta, Deus, a revelação. Aumenta a visão, a percepção, a sensibilidade. Aumenta, Deus, a nossa visão no Senhor. Alarga a nossa visão. Alarga nossas tendas, Senhor. Oh, Pai, para que nós possamos experimentar do novo de Deus, do próximo nível, da esperança multiplicada. Oh, Deus poderoso, nós declaramos essa verdade nesta manhã, Pai. Eu sinto do meu espírito de liberar essa palavra sobre a sua vida. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Se você crê, diga assim comigo: ainda há esperança. Glória a Deus. Então, quero lembrar você, tem um QR Code passando na sua tela. Esse QR Code que está passando, irmãos, é o nosso WhatsApp aqui do programa Graça que Transforma. Eu gostaria de motivar você a mandar uma mensagem. Se Deus falou alguma coisa com você através das nossas ministrações diárias, eu gostaria de motivar você a mandar uma mensagem, contando seu testemunho, fazendo uma pergunta. Eu quero abrir um espaço aqui no programa para as pessoas fazerem perguntas. Também quero trazer alguém aqui uma hora para poder, junto comigo, compartilhar de uma palavra poderosa. Quero dizer algo poderoso. Vai ser tremendo. Então, para concluir essa palavra de hoje, os discípulos entraram naquela tempestade pensando que iriam morrer, mas saíram dela conhecendo Jesus de uma forma que eles nunca o tinham conhecido antes. Eles caminhavam com o Senhor. Eles andavam com o Senhor diariamente. Já tinham visto tantas coisas acontecer, mas eles ainda não tinham visto isso acontecer. Às vezes Deus remove imediatamente a tempestade, porque Ele deseja revelar quem Ele é em meio a ela. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade hoje. Talvez existem perguntas sem resposta. Talvez existem lutas que ninguém conhece. Talvez você tenha pensado em desistir, mas Deus trouxe você aqui para ouvir uma palavra. Qual é a palavra? Ainda há esperança. Ainda há esperança, meu irmão. Porque a tempestade não é maior que Jesus. O problema não é maior que Jesus. A enfermidade não é maior que Jesus. A crise não é maior que Jesus. O mesmo Jesus que acalmou o mar continua governando todas as coisas. E se Ele está no barco da sua vida, você chegará à outra margem. Por isso, não desista. Não pare de crer. Não abandone a fé, porque a esperança que está em Cristo não morre na tempestade. Ela se fortalece nela. Ainda há esperança. Glória a Deus. Quero lembrar você, ainda há esperança. Não fique aflito. Não viva uma vida baseada em circunstâncias. Viva uma vida baseada em quem é o autor
e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, essa foi a palavra de hoje. Impacto. Ainda há esperança, parte 2. Algo poderoso o Senhor fez aqui hoje. E eu quero motivar você que está me vendo pelo YouTube. Se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta e compartilha para que outra pessoa também possa ser edificada com esta palavra. Amém? Gostaria mais uma vez de lembrar você que dia 28 de junho vai acontecer o nosso Impacto. Um dia com Deus, sua vida jamais será a mesma. Gostaria de passar, para nós encerrarmos o programa de hoje, mais um vídeo de testemunho de pessoas que já tiveram sua vida impactada pela palavra de Deus. Amém? O encontro com Deus na minha vida, eu falo que foi um divisor de águas, porque eu digo que eu conheci o Senhor de ouvir falar, conheci o Senhor somente na religião, mas um dia no encontro com Deus eu tive uma experiência com a graça, com o toque do Senhor na minha vida, e a minha vida foi completamente transformada. Cara, o encontro com Deus para mim foi algo tremendo. Eu já era cristão, já tinha entregue a minha vida a Jesus, mas o encontro com Deus para mim foi algo sobrenatural. Eu precisava daquilo realmente. O encontro para mim foi tremendo e transformador. O encontro foi transformador porque foi quando eu conheci o amor de Deus pela primeira vez e me senti completamente amada. O encontro com Deus na minha vida foi algo poderoso, onde antes eu vivia debaixo de condenação, mas hoje eu entendi que eu estou debaixo da graça, pois Ele me alcançou. O encontro com Deus para mim foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu vivi uma vida atrás de pessoas, de amizades, relacionamentos, e por fim no encontro com Deus eu encontrei o meu Senhor e Salvador, e isso mudou, alterou todo o rumo, a direção na minha vida, porque eu encontrei com o Senhor Jesus. O encontro com Deus é tremendo. Aleluia, irmãos. O encontro com Deus, ele é tremendo. Esse impacto, ele é tremendo. Quero dizer para você, você vai ter um dia inteiro separado da sua vida para Deus. Sabe, irmãos? Deus, ele pede apenas um dia para você. Você tem todos os outros dias para você fazer o que você quer. Deus, ele pede apenas um dia. Vai acontecer dia 28 de junho, lá no Cascata Fest Club, uma chácara muito legal aqui em Cacoal. Então, eu quero motivar você a fazer parte desse evento maravilhoso. Como que você faz a inscrição? Apontando a câmera do seu telefone para esse QR Code que está passando na sua tela. Entre em contato conosco e vamos fazer a sua inscrição. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos onde você está. Eu vou orar para que você tenha um dia abençoado em o nome de Jesus. Amém? Pai, nós te damos graças nesta manhã. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, tendo o privilégio de ouvir uma palavra de Deus. Uma palavra que transforma, uma palavra que muda, uma palavra de que ainda há esperança. Pai, aumenta a nossa expectativa nesses dias. Pai, eu declaro em nome de Jesus que nós somos guardados pelo Senhor. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos ilumina e que nos direciona ao caminho correto. Espírito Santo de Deus, eu declaro um dia abençoado, cheio de graça, de favor, de vida abundante e de alegria no Senhor. Pai, obrigado por esse ar que nós respiramos. Obrigado por todas as oportunidades que o Senhor vai nos liberar neste dia. Eu declaro que será uma grande bênção em o nome do Senhor Jesus. Amém. Espírito Santo, eu declaro que os meus irmãos vão ter um dia abençoado em o nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até mais.